boa tarde a todos. Eu agradeço obviamente a presença de cada um. É sempre um grande privilégio conseguir ver este auditório com tanto interesse por parte de colegas do ensino básico e secundário, e é também particularmente satisfatório ver tantas caras conhecidas e pessoas que entendemos que realmente têm feito um trabalho tão meritório, que é muito complicado para nós quando organizamos estes eventos, saber que colegas convidarmos, exatamente porque sabemos que há um conjunto muito amplo de experiências que não conseguimos ainda trazer à apresentação, mas como este é um dos primeiros seminários que vai acontecer, acreditamos que poderemos dar continuidade a esta partilha de experiências e a esta discussão de ideias que hoje pretendo promover. Durante a tarde de hoje, eu gostaria de falar convosco um pouco acerca daquilo que se entende hoje como as características dos nossos jovens e dos nossos adolescentes e a forma como as escolas têm ou não têm procurado adaptar-se a essas mudanças. Obviamente que aquilo que se tem um substrato científico, mas não se entende que o mesmo não tem muito de base naquilo que são as vossas práticas, e eu gostava exatamente de vos pedir que olhassem para aquilo que aqui vos trazemos com algum pendor teórico, como a Ana nos dizia, mas que procurassem trazer algum eco entre isso e aquilo que são as vossas práticas no dia-a-dia das escolas. Este conceito não é um conceito novo, o conceito de Next Generation já tem vários anos, ele foi apresentado por Terpscott no final dos anos 90, e a grande particularidade associada a este conceito é o facto de, contrariamente às gerações anteriores, os adolescentes e os jovens que nasceram e atuaram exatamente naquilo que é a nossa atualidade, marcam a diferença em relação às gerações que os precederam, exatamente pelo facto de não terem conhecido um mundo onde estas tecnologias não tiveram diferença. Portanto, todos nós tivemos acesso a uma realidade onde este avassalar de tecnologia não estava presente e não era alicerçado muitas das nossas práticas sociais neste grande emaranhado de fios e de equipamentos wireless. A verdade é que estes jovens não conheceram essa realidade e, portanto, é esse demarcar entre quem viveu uma outra realidade e aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer, realmente demarca uma nova geração. Outro conceito que é particularmente querido e que nós temos bastante contacto com ele cada vez mais é exatamente a ideia de que esta diferença geracional então marcaria a separação entre aquilo que são as crianças e os adolescentes da atualidade, descritos como os nativos digitais, aqueles que nasceram e que falam a língua das tecnologias como a sua primeira língua, a sua língua materna, e aqueles que são os imigrantes digitais, nomeadamente, por analogia, os seus pais e os seus professores, porque ainda que consigam, obviamente, trabalhar e atuar com as tecnologias, eles funcionam na relação com as tecnologias como esta sendo uma segunda língua. Isto quer dizer que nunca é tão bem falada como aqueles que têm essa mesma língua como língua materna, mas em certa medida conseguem fazer o esforço de interagir com estes nativos digitais de modo a criar com eles alguns pontos de proximidade. Esta dicotomia conceptual, em certa medida, tem provocado muitas alterações na forma como a investigação tem sido feita, exatamente para combater esta ideia ou para suportá-la. E, portanto, vocês encontram na literatura tantos estudos que vêm provar que realmente há uma diferença geracional, como estudos que vêm suportar a ideia de que esta diferença entre os jovens e as crianças, exatamente os seus pais e professores, não pode ser empiricamente suportada e que isto é mais um conceito sociológico do que propriamente uma realidade. Ainda assim, nós conseguimos perceber que a forma como interagimos com as tecnologias e como as crianças e os jovens interagem com elas, ela é marcadamente diferente. E assim, a tecnologia tem evoluído, mas a ciência associada a ela e ao estudo da forma como interagimos com estes mesmos equipamentos também tem evoluído e, portanto, a ideia de marcar a diferença entre aquilo que são as gerações atuais e as gerações anteriores, com base neste conceito trazido por Prensky, que já não é relativamente novo, tem realmente sido posta em causa e hoje em dia houve-se uma nova forma de designar esta dualidade, onde se substitui a ideia de nativos e de imigrantes pela ideia de residentes e de visitantes, exatamente pela diferença que estes residentes digitais, ou seja, as pessoas que diária e constantemente vivem ligados à www, portanto à conectividade que todos usam, a internet, são pessoas que residem de forma permanente nestes contextos e que têm a web como parte estruturante da sua identidade. Por oposição a um conjunto de pessoas que a sua demarcação já não é geracional,
que por oposição não passam exatamente tanto tempo, não se definem exatamente pela sua identidade online, mas que também acabam por constituí-la. Portanto, o que é que define agora esta diferença? Não é tanto a idade, não é tanto a geração a que se pertence, mas mais o volume de tempo que cada um de nós dedica à construção da sua identidade online, exatamente também a proporção desta nossa identidade que é ou não alicerçada no nosso estar e no nosso relacionarmos online. E, portanto, é isto que marcaria, então, esta diferença entre aquilo que inicialmente se começou por definir as crianças e os jovens e que hoje em dia se entende também há um conjunto de adultos que farão parte desta mesma realidade. E posto isto, e considerando que realmente estes conceitos, sendo obviamente importantes de analisar do ponto de vista empírico, podem merecer alguma atenção do ponto de vista da educação, há três ideias que eu gostaria de trabalhar convosco hoje, no sentido de trabalhá-los tanto eu do ponto de vista da apresentação, como obviamente de discutirmos a sua veracidade e a pertinência de a considerarmos ou não no contexto escolar durante a tarde de hoje, sabendo que as apresentações que seguem, elas mesmas serão provas de poderemos entender como verdade estas mesmas premissas. Portanto, uma delas é a ideia de que o desenvolvimento tecnológico e científico que hoje nos é dado a vivenciar, ele promoveu novas concepções acerca da aprendizagem humana. Isto quer dizer que todas as nossas formas de entender como é que o ser humano aprende e que vem muito de teorias anteriores a este desenvolvimento tecnológico, portanto, nós não saberíamos o que é que Piaget e o que é que Vygotsky diriam acerca de como o ser humano aprende se hoje estivessem vivos e se hoje pudessem ter acesso a tudo aquilo, por exemplo, no domínio da neurociência já se percebe que é a forma de trabalhar no cérebro humano e, portanto, que novas teorias acerca de como o ser humano aprende começam a emergir e que a escola tem que estar atenta às mesmas e incluí-las nas suas práticas de ensino. A segunda ideia é de que este mesmo desenvolvimento tecnológico e científico, porque a tecnologia e a ciência tendem a caminhar de mão dada, promoveu também novas práticas e novos padrões comportamentais no ser humano, sendo que todos nós somos exatamente exemplos dessas novas práticas adquiridas e que estas novas práticas humanas promoveram então também novas formas de aprendizagem. Isto porque o ser humano evolui e o cérebro humano evolui exatamente a par e passo com as ferramentas que lhe são dadas a interagir. E se nós considerarmos exatamente toda a evolução do ponto de vista dos artefactos técnicos e dos artefactos tecnológicos que nos últimos anos nos tem sido dado a vivenciar e a experienciar, realmente conseguimos ver que todos nós temos hoje novas ferramentas conceptuais que não tínhamos no outro momento, e, portanto, é normal que, em certa medida, a nossa forma de aprender também se ajuste e se estruture a estas novas concepções, a estas novas realidades. Não podemos entender que o cérebro humano aprende da mesma forma num ambiente 3D, num ambiente 2D. E, portanto, estas alterações, a nossa forma de interagir no conhecimento muda, logo as nossas próprias estruturas neuronais têm vindo a mudar. Exatamente, é isso que eu vou tentar mostrar-vos num vídeo desenvolvido por um neurocientista, que é relativamente famoso, o Gary Small, e que eu vou partir do pressuposto que irá haver sem qualquer problema, considerando que aqueles problemas técnicos iniciais foram resolvidos. Então, é um vídeo que está em inglês, mas é que no inglês bastante simples. Seamlessly connected to technology. We may have little sensors on our heads so that if you want to meet someone for coffee, you just think about it. And that thought is beamed wirelessly to your friend. You can sip your coffee and you don't even have to talk. You could just beam your thoughts to each other. And what we found, people who had never searched online before, their brain was activated during the book reading task in areas you'd expect. But it didn't look any different when they were searching online. Very similar pattern. Frontal lobe, visual cortex, and so forth. People who were internet savvy looked very much the same reading the book, but huge difference when they searched online. More than twofold greater activation throughout the brain, and especially the front part of the brain, the thinking brain that controls decision making. So here's your brain on a book, and here's your brain on a book. Eu acho que foi relativamente perceptível o vídeo. Portanto, o que é que este neurocientista, que tem trabalhado sobretudo no domínio da memória humana, o que é que ele procurou então analisar? Mais ou tão pouco quanto a forma como o cérebro humano
se é ativado na interação com o vídeo ou na interação com uma página web. Portanto, com base em informação puramente textual e com base em informação que é apresentada numa lógica de hipermédia ou de integração de elementos, tanto de formato de vídeo como de formato de interatividade. E isto não é surpreendente. O surpreendente é, de facto, nós entendermos que estas ativações neuronais não têm impacto na nossa forma de aprender. Que esta nossa capacidade de interagir com as tecnologias não exerce alguma mudança na própria estrutura neuronal das nossas crianças e adolescentes. E, portanto, uma das questões que se tem vindo a chamar a atenção é a necessidade de levar a educação cada vez mais a tomar contacto com aquilo que no domínio da neurociência se tem promovido e se tem descoberto e fazer com que a própria educação se adapte e tire em seu próprio benefício e em benefício das nossas crianças e adolescentes as mais-valias que este tipo de experiência nos demonstra. E se é verdade que há mais-valias associadas a esse processo, também é verdade que há problemas inerentes ao mesmo. A ativação neuronal por si só pode ser benéfica, mas a ativação neuronal de forma excessiva também pode ter impactos prejudiciais. E, portanto, nós precisamos de pensar exatamente como é que, enquanto instituições educativas, enquanto profissionais da educação, estamos ou não estamos a saber gerir esta realidade. Porque se sejamos a favor ou sejamos contra, não invalida que ela se torne e seja, na realidade, uma realidade da atualidade. E, portanto, considerando estas duas ideias iniciais, existe uma terceira ideia que eu também gostaria de trazer, então, à vossa consideração, que é a ideia de que este mesmo desenvolvimento tecnológico e científico, aquele que promove, então, novas formas de aprender, promove, então, novas ciências que nos ensinam como é que, de maneira diferente, o ser humano interage com o seu meio ambiente hoje, como é que este desenvolvimento tecnológico requer, então, hoje também competências mais complexas a cada um de nós para atuarmos com verdadeira capacidade de exercício de cidadania. E, nesse sentido, uma das nossas preocupações no Instituto, que se entende que tem sido a preocupação, mas que também vai continuar a ser, tem sido exatamente perceber como é que as tecnologias no século XXI e a forma como os seres humanos interagem com as mesmas, como é que isto nos faz ou não necessitar de um conjunto novo de competências. E neste sentido eu gostava de vos falar de um projeto internacional que neste momento está também a decorrer. Parte dele já foi conseguido e eu estimulo a que cada um de vocês explore o site, mas que irá ter ainda continuidade e, portanto, é um sítio que deverão continuar a visitar. O iTech é um projeto internacional que designa a ideia de que é necessário criar, desenhar cenários de aprendizagem inovadores de modo a que se consiga promover salas de aula que sejam para os alunos estimulantes e onde as tecnologias tenham presença. E no âmbito deste trabalho, deste projeto, houve um trabalho feito pela equipa do Instituto de Educação, portanto, a Ana Pedro já ficaram a oportunidade de conhecer, o professor João Filipe Matos, que irá interagir convosco no final da tarde, e a professora Paula Abrantes, que nos ajudou a compreender exatamente o que é que seriam estas competências para o século XXI e como é que a escola poderia ou não trabalhar no sentido de promovê-las. E o que é que nós resolvemos fazer? Resolvemos pegar em 17 referenciais daqueles que seriam mais vistos como importantes de considerar na literatura no domínio das competências do século XXI e resolvemos ver que competências eram estas que se designavam como relevantes de promover para aquilo que seria um cidadão capaz de exercer a sua cidadania em pleno neste novo século. E resolvemos exatamente analisar essas competências e medir a sua presença ou a sua ausência nestes 17 referenciais, organizando depois aquilo que seriam as competências comuns às competências mais específicas. E foi para nós bastante interessante ver, como também é possível para vocês agora confirmarem, exatamente a ideia de que a competência que é evidenciada como a mais relevante por parte destes referenciais é as competências de metacognição, portanto, as competências de conseguir gerir e refletir sobre o próprio processo de pensamento e de aprendizagem. Num segundo nível, isto numa lógica hierárquica, surgem as capacidades e as atitudes ligadas à inovação e à criatividade e, num terceiro domínio, num terceiro lugar, as competências digitais. Aquelas que são as competências de domínio técnico que normalmente nós associamos
à utilização das TIC em geral. E, portanto, nesta lógica, nós resolvemos a seguir organizar de uma forma esquemática aquilo que, do ponto de vista da análise destes referenciais, seriam então as competências que para o século XXI a escola deveria tentar promover. E isto foi a nossa solução, aquilo que não era fácil de tentar chegar, pois realmente eram referenciais muito distintos e que entre eles tinham pontos comuns, mas também tinham múltiplos pontos divergentes. E são elas, então, competências ligadas à fluência na gestão da informação. E nós entendemos que realmente a escola, para atuar neste sentido, e o professor em sala de aula para atuar neste sentido, precisa de um conjunto de profissionais, de um conjunto de projetos e de um conjunto de estruturas que vão além daquilo que a escola típica costuma promover. E, portanto, entendemos que, como estamos a trabalhar em áreas de fronteira, em áreas transdisciplinares, é óbvio que o professor bibliotecário tem aqui um papel fundamental. Existe aqui, obviamente, um peso do currículo que é, obviamente, muito grande, mas existe também um grande espaço para se trabalhar além do currículo e com ele, sem dúvida, onde estas competências, obviamente, necessitam de ter presença e precisam de ser estimuladas. E, portanto, retomando as mesmas, a fluência na gestão da informação, que hoje em dia é múltipla e é também tão vasta quanto passível de encontrarmos nela muita informação incorreta, muita informação que tem apenas fins disruptivos. A literacia multicultural e a consciência global, pela necessidade de entendermos hoje a sociedade como multicultural. A investigação, o planeamento estratégico e a resolução de problemas. A reflexividade e o pensamento crítico. A criatividade e a produtividade. As competências interpessoais e de colaboração. E, obviamente, as competências de comunicação e as competências digitais, sendo que há uma área que nos foi complicado de traduzir, portanto, resolvemos em termos fiéis ao inglês e que designamos de competências associadas ao e-business, exatamente porque hoje também se sabe que muito do comércio, muito dos mercados funcionam e irão funcionar online. E, portanto, considerando exatamente que estas são as dimensões fundamentais, o que é que dentro delas se pode, então, encontrar? Eu vou apenas referir algumas, portanto, além da fluência na gestão da informação, temos também as competências na utilização ética e legalmente consciente daquilo que são as tecnologias, obviamente as questões associadas à segurança e à privacidade no web, que são fatores críticos e que a escola não pode deixar de cautelar hoje em dia, os valores e o sentido de cidadania e de literacia em múltiplos sentidos, meramente a literacia da saúde, a literacia associada, por exemplo, à tomada de decisão e ao processo de gestão da informação online, portanto, as competências associadas também à literacia da economia ou do marketing, que são fatores fundamentais, e, portanto, todas estas peças, todos estes elementos são, sem dúvida, entendidos como fatores a promover na escola. Agora, se assim é, e se todos acreditamos que são fatores importantes, não é difícil aceitá-los como tal, como é que então poderemos promover de forma organizada a satisfação destas múltiplas responsabilidades que são chamadas à escola? Sem dúvida que é importante considerar que hoje em dia tudo isto está a exigir que a escola promova uma nova literacia e, portanto, para que isso aconteça é importante, sem dúvida, considerar que há profissionais na escola que estarão, sem dúvida, mais adaptados e melhor arquitetados enquanto estrutura e enquanto massa crítica para trabalhar estas competências e, sem dúvida, que pelos últimos anos, aquilo que se tem vindo a verificar nas escolas portuguesas, sem dúvida que a rede de bibliotecas escolares, pelo seu crescimento, pela sua força constituída, terá, obviamente, um papel fundamental naquilo que são estas áreas de fronteira, onde se entende que realmente ninguém tem responsabilidade e que todos temos, ao mesmo tempo, que é promover competências além e extra-currículo. E, portanto, sem dúvida que vocês têm uma vida muito pouco preenchida, com bastante tempo vago para aquilo que é a vossa vida privada e familiar, e, portanto, eu sugiro que tirem algum desse tempo e que possam ir consultar as referências que nós vos trazemos como base, obviamente depois de ouvirem com atenção as apresentações das colegas, que são, sem dúvida, a parte fundamental da tarde de hoje. Muito obrigada pela vossa atenção.